Como você chegou na Globo? Como foi? Alguém viu? Como foi? Eu gravei pro Faustão o que seria a minha participação no Caminhão da Colinos. Sei. Aí, mundo de carta, né? E chegou, aí o cara era sorteado, entrava na casa do cara, achava quantos produtos de Colinos o cara tivesse, ganhava um caminhão de prêmio. Aí eu fui gravar umas coisas para mandar pro Faustão para ver se aquilo era interessante, né? Que eles estavam procurando gente para fazer alguma coisa interessante ali, valesse a pena. Sei. Só para ficar contando piada em cima das cartas, entretendo o público ali. Quando autorizassem o link, né, para mandar pro caminhão da Globo, para o Faustão, eu estaria ali, teria estado contando piada e botaria meu nome ali, que é um humorista da região lá, Pedro Bis e tal. Até então era só Pedro Bis, né? Não me chamaram, era só Pedro Bis. Aí não me chamaram, o caminhão veio e foi embora. E não rolou. Mas para eles avaliarem, eu tinha gravado o Nerso, eu tinha gravado a Ney Vasilina e o Bêbado. Então, para a Globo depois foi a Ney Vasilina, que era a Fulô, que era mulher do Justo Veríssimo, e o Nerso foi para a Escolinha. Aí, quando a Escolinha era só uma vez por semana, que era na quarta-feira, eles viram que a Escolinha, dentro do programa Chico Anísio, né, o Chico Anísio Show, eu acho, aquele bloco da Escolinha é o que mais dava audiência. Tinha um pico. Aí tinha um pico. Aí o Chico, conversando com o Boni, falou: rapaz, tô querendo fazer Escolinha diária à tarde. O Boni, você é doido. À tarde? À tarde. Que aí eu pego o pessoal saindo do serviço e saindo da escola. Que aí é um público que nós vamos pegar antes da novela. Aí, porque tinha uns programas do show, da tarde lá, que esse filme da tarde. Sei. Aí pronto, pega e põe isso aqui. Rapaz, você é doido. Aí tá, 15 dias o Chico enchendo o saco lá, botou o programa. E conseguiu, então. Conseguiu montar o programa. Mais uns 15, 20 dias. E nisso só tinham 17 alunos na escolinha, que era uma vez por semana. E precisava de mais 10. Aí o Paulo Guelli, marido da Sininha de Paula, tinha um amigo que era o Zé Roberto, que era programador da Globosat, no Rio de Janeiro, foi mandado para Juiz de Fora para fazer programação de Juiz de Fora. E me conheceu lá, isso uns 2 anos antes disso. Me conheceu vendo eu fazer as coisas. A Rede Globo me dava agenda, né, promoção cultural, né, agenda cultural. E para promover o que tinha de final de semana, né, no final de semana. E eles estavam sempre fazendo entrevista comigo. O Zé Bodega, né, que é o Zé Roberto, ele morava em Niterói e conheceu o Paulo Guelli. Muito amigo do Paulo Guelli. Paulo Guelli, marido da Sininha de Paula, que era diretor da Escolinha. Aí o Paulo Guelli, tem alguma coisa aí? Eu vou, rapaz, tem aqui um humorista, Pedro Bis, aqui. E, inclusive, o Paulo Guelli só me chama de Pedro Bis. Aí o Pedro Bis, e ele faz os personagens aqui, já assisti várias vezes, o cara é bom, isso aqui, blá, blá, blá. Aí, tem algum material dele? Aí, tá no Faustão. Porque eles não usaram. Ah, tá. Aí ele foi lá, pegou a fita, assistiu, mostrou pra Sininha, mostrou pro Chico. Aí o Chico, tá, pode chamar. Aí chamou e eu tava em Três Corações. Porque eu tava fazendo sexta, sábado, domingo em Juiz de Fora e terça, quarta e quinta fazendo em volta. Sim. Né? Já tava fazendo TV Leste em Governador Valadares. Eu fazia no Barril, que era em Coronel Fabriciano, e fazia em Ipatinga. Sim. E fazia na quinta o sul de Minas, né? Pô. E sexta, domingo em casa, fazendo show em Juiz de Fora, né? Então, era corrido, mas enfim, fazendo nome. Aí, quando o Guto me ligou, ô brother, tem um convite aqui pra você ir pra Escolinha, do Chico Anísio, na Globo. Eu falei, não, tô lascado. Que era tem que decorar texto pra danar, ainda tem que contracenar com alguém, porque eu na comodidade, quando você faz espetáculo sozinho, você controla se você errar, se você mudar a ordem e tal, não, se você tá fazendo com alguém, se você der a deixa errada, você sacaneia o cara, e aí isso é como se você tivesse puxado o tapete do cara, e quando eu errei,
O ônus é meu, né? Total. E o bônus também. Arrebentei, o bônus é meu, né? E aí, eu falei assim, nossa, vou ter que decorar texto para danar. Porque você decorar um texto durante... A gente fica hoje 5 anos com o mesmo show. E cada dia que faz, aquilo vai cristalizando. Que fica, depois você fala, eu pensando em obra lá em casa, eu contando a piada pensando em obra. Vai ver se pode. 2 cérebros aí, uma que é. Porque de tanto que fica mecânico aquilo. Agora o texto todo dia. Nossa, pronto. E outra, tinha que deletar. Eu tinha a próxima escolinha, aquela não podia ficar ocupando lugar, não. Né? E eu tinha que deletar. Aí eu falei, meu Deus, nossa, decorar texto. Ainda com Chico Anísio ainda. Olha, onde é que eu vou? O que é que eu vou arrumar? E aí fui. Quando eu cheguei, eu ia ficar só de. Você ficou nervoso, deu aquele. Não tinha nem como ficar. É mesmo? Porque é uma grande oportunidade da vida. Eu vou estragar eu mesmo, nem passar a cabeça pro Estão. E eu via só os grandão ali, só os caras top, cara, meus ídolos, cara. Eu não vou ficar pensando nessa coisa, não. Se pensar, você trava, nem. Eu travo, Aí, rapaz, eu do lado. Aí o Sérgio Malandro não tinha texto pra mim. Até os redatores, eu conversar com os redatores, ou eles assistirem as fitas, para criar texto para mim e tal. Aí o Sérgio Malandro saiu, aí o Chico falou assim, chama o Pedro lá. Aí chamou, e o Sérgio Malandro tinha muita interferência, ele entrava muito, avacalhando a aula, né? E aí aí o Chico pegou um texto dele, ele falou assim, Pedro, o Sérgio Malandro saiu e ele tem muita interferência. E você quer esses textos? Foi, claro, né? Falar o que... Grande oportunidade da vida. Aí peguei o texto e falei, não, mas não tá de acordo para mim. Ele falou, não mexe, ué. Porque quem fazia os textos era eu e minha diretora. Entendi. Né? Eu contava a piada e ela ia limpando, lapidando, né? Sim. Então eu participava desse trabalho. E aí eu comecei a mexer. Falei assim, mexe só na sua fala, a minha não, por causa do ponto eletrônico. Claro. 40 alunos, como é que ia lembrar do texto? Todo mundo tinha jeito, né? E nem ensaiava, né? E aí eu fui e mexi no texto. E a primeira piada, graças a Deus, é muito boa, todo mundo riu. Quando o colega ri, meu amigo, você tá feito. Porque o grau de exigência deles é muito grande. Você lembra qual que era, sobre o que era essa Lembro. Como que é? Seu Néstor Capitinga. Falei, professor, eu tô meio aborrecido hoje. E por causa de quê? Perdi minha namorada na linha do trem. Senhor Néstor perdeu sua namorada do trem? O trem pegou ela? Não, ela fugiu com o maquinista. Aí a galera... Mas é besta maninho. Já bateu uma porrada logo, né? Aí... Eu já agradou. Aí daqui a pouco veio... O peso já saiu um pouco, né? Aquele peso estava no seu ombro, já dá aquele ali. Oh, Deus, foi bom demais com o amigo naquele dia. Aí depois... E aí começou a vir mais piada. Isso foi em outubro. 1º de outubro... Rapaz, quando foi ali meados de novembro e dezembro, tinha 3 escolinhas. Eu falava nas 3. Daqui a pouco tinha 5 escolinhas. Eu falava, tinha 9 escolinhas. Eu falava nas 9. Porque o Chico queria entrar de férias e não queria que nada fosse reprisado. Entendi. Queria que tudo fosse inédito. Então ficaram fazendo gaveta. Foi exatamente. E aí nós gravávamos 5 para semana. E para semana que vem, porque essa semana já está gravada. E mais 3, 4 para guardar para as férias. Entre você gravar esse primeiro e ir pro ar, demorou ou não? Esse primeiro que você gravou? Foi. Deve ter ido pro ar uns 15 dias depois. E quando foi, já foi sucesso de cara? Já foi sucesso de cara. O personagem pegou? Os colegas já riram. E aí o crédito, né? E aí me deram mais piadas e viu que o Nerso rendia. E o Nerso veio de onde? Você falou que era do outro... Você deu alternativa, ele não quis o... Não. Aí quando eu fui conhecer o Chico... Que eu não sabia porque assim. Tá falando com um ícone, né? O cara tem uma. Como é que não é possível, Chico Anísio? Eu conversando com o Chico Anísio. Eu queria ter conhecido. E contratou nossa senhora do céu, né? Belisca aqui, né? E ele descia do pedestal dele para ser generoso. E aí ele falou assim, primeira conversa, ele falou, como é que é o seu nome artístico? Aí eu falei assim, Pedro Bis. Ele falou, Pedro Bis?
quem botou esse nome foi o João Vane Nazaré, o Giovanni, um produtor de Juiz de Fora. E ele falou, seu nome, como é que é seu nome? Eu falei, é Pedro. Ele falou, não é Pedro só não, vamos botar Pedro Bis. Aí botou Pedro Bis. Aí nos cartazes, meu nome em Juiz de Fora, durante 6 anos, falou, hoje show de humor com Pedro Bis. Pedro Bis, Pedro Bis, Pedro Bis. Aí eu falei com o Chico que era Pedro Bis. Ele falou, não, Pedro Bis não, Pedro Bis, Pedro Bis. Vou arrumar um nome pra você. Pedro Bismarck, por causa do Bismarck do Vasco. Ah, é? É, ele era Vasco, ele era América, mas depois ele resolveu torcer pro Vasco. E tinha o Bismarck, ele pegou o Bismarck, do Bismarck do Vasco, e botou Pedro Bismarck. Falou, a partir de hoje você vai dar entrevista e vai falar que você chama Pedro Bismarck. Tá certo. E o personagem seu? Como é que ele chama? Eu chamo Denilson, porque eu não tinha outro nome pra botar. Meu nome no exército era Pedro, e então eu botei Denilson, que era o meu nome mesmo, Denilson, não fazia diferença. Ele falou, Denilson tá muito... Denilson tá Wellington, tá Washington. Então, um nome de roça é Zé Bastião Antônio. Eu falei, tem um primo dele que chama Nerso. Ele falou, pronto, né? Nelson, Nerso, Cerso, Irso. Então já dá pra pegar esse ponto. Já no os nome... Parentes, os parentes. Aí o Denilson, que era o inteligente, o Nerso era o burro, o bobo. Aí o Nerso passou a ser inteligente e o Gervásio o bobo. Eu tive que arrumar um Gervásio. Tive que arrumar outro Nerso, né? E aí virou Nerso da Capitinga. Tinha o Joselino Barbacena. Então vai ser o Nerso da Capitinga. Aí, tá bom, hein? Senhor Nerso Capitinga. Foi o senhor. Aí não é senhor que o senhor tem que falar. Você tem que falar e eu. Pois é, e eu. E o senhor é o senhor. Aí ficava essa brincadeira. Aí a gente ganhava. Às vezes, quando a piada era curta, a gente ganhava. Porque o povo queria ver o Nerso. A repetição, aquela coisa da piada da repetição. Nossa, me isso rendeu, rapaz. Por fim, eu já não aguentava mais isso. Porque a galera quer ver a mesma coisa até. Você já tá de saco cheio, mas o público ainda não, né? Senhora. Aí fizemos umas 40 vezes, depois por fim eu já não aguentava mais, não. Falei, Chico, não, vamos usar outros bordões, vamos usar outras coisas. Aí eu comecei a brigar com ele, quando eu ficava bravo, né? Aí o Manga, o Carlos Manga, né, que é diretor de núcleo, ele falou, rapaz, eu vi a hora que você ia levantar e ia dar um soco no professor, de tão enfesado que você ficava. Eu falei, claro, um bobo daquele jeito, vai cortar esse cabelo, rapaz? Piedade de um bobo, senhor. Tinha menor respeito com o professor. Do mesmo jeito que ele não tinha com a Dona Aparecidona nas nossas histórias. A Dona Aparecidona, professora nossa, feia pra danar, coitada. O dia que Deus deu a feiura, só tava na hora, perguntou pra ela. Outro dia, dando aula pra nós, ela falou assim, Nes, quer que você vá pra mim na aula de português? Esse verbo aqui, ó. E eu sou bonita, que tempo que tá? Falei, tô no tempo, só comprar um espelho. Passou da hora, feia, coitada. Dona Aparecidona. Cara, que época legal, né? Era uma época que tinha muito personagem forte, né? Não, todo dia teve as provas final, né? Teve as provas final. Foi a Titãozinho é um tio que eu tenho. A Titãozinho, aí, minhas notas de final de ano aí, ó. Aí eu olhou assim, furiou. Ele falou assim, mas não tô vendo um zero aqui. Fiquei zero o quê, Titãozinho? Isso é ó. Ele falou, ó de horrível. Falei, não, senhor, de extraordinário. Extraordinário. Os dois são a mula, os dois. Horrível com ó. Não, é ó. Aí, mas não tô vendo nenhum certo aqui, tô vendo só risco aqui. Falei, pra você ver, a Dona Aparecidona não perde tempo ficar olhando minhas provas, está certa. Ela fala assim, esse tá bom, esse tá bom, esse tá bom, esse tá bom. Errou tudo. E a gente divertia, cara. Quando eu e a minha diretora, mas a gente ri demais. A gravação era divertida aí? Não, eu e a minha diretora montando essas piadas. Pensando nas piadas. E isso você tinha liberdade? Que me deu base pra depois fazer isso. E você tinha liberdade lá na escolinha Chico? De colocar... Eu ganhei essa moral, né? Um dia que eu mexi nos textos do Sérgio Malandro, que eu fui adaptando pra mim, e aí... Sentiram confiança, então. Me deu essa liberdade, e a liberdade é uma coisa muito interessante. E junto vem a responsabilidade. Com certeza. E o improviso? Improviso só é bom se der certo, é o que ele falava. E o segundo prato não tem o mesmo gosto do primeiro. Por isso que ele não gostava que ensaiasse, não gostava de nada. Queria que você acertasse na veia. Erra, mas conserta, sem deixar os outros perceberem. Mas você dá linha, continua.
E a gente cortava uma volta quando ele via que eu tava engastalhado. Aí ele, porque às vezes não dava, aí encaixava. ajudava. Aí me ajudava. Ai, me Levantava ajudou a muito, bola. Me ajudou muito. É. Ah, nossa. Como que é um exemplo assim, quando você fica num beco sem saída, você tá indo pra um lugar Não, ele falava, mas senhor Nelson, o senhor tinha me falado isso assim, 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 assim. Sei. Era a pega que eu tinha perdido. Ah, entendi. Federal. Aí ele te lembrava e Também, voltava. rapaz. Quando eu tava começando, ele já tinha 40 anos de carreira. É. Hoje eu tô com 40, ele estaria com, pelo amor de Deus. É incrível, né? Eu tava com 29 anos, né, na época. 29? Ele já tinha quase 60. Chico Anísio, naquela época, já tinha, nossa, ele começou, claro que eu não sei exatamente quando ele começou, mas desde a época da rádio Mairinque Veiga, da rádio. O Niso veio aqui, contou a história. Nossa. Quero fazer um especial sobre o Chico Anísio com os filhos dele. Ih, ouro. Não é? Nossa. E botar isso pra Claro. trazer de Pessoal lá. novo, tipo, o Tuti não tem noção de quem foi esse cara, né? Quantidade de personagem que ele fazia. 209. Fazia stand-up numa época que ninguém aqui sabia o que era stand-up. Rapaz, eu tinha 5 e me achava. E os personagens diferentes um do outro, distanciar um personagem do outro. Cara, isso é difícil demais, porque você tem um personagem forte, ele entra nos outros. Exato. Então, eu passava isso, rapaz. E a minha diretora ficava igual um leoa ali pra não deixar, né? Pra eu não pegar o vício. E a voz, porque aquela voz do professor que ele fazia devia machucar, não machucava as cordas? Com certeza. Ele conseguia fazer Por isso aquilo. que fazia menos vezes por semana. Né? Porque... Depois passou a gravar só 2. Entendi. E você chegou a ter um contato maior com ele ou era mais profissional mesmo? Você tinha mais profissional porque ele fazia show e eu fazia também, né? De quinta a domingo eu tava na estrada e não dava tempo dos bastidores conversar, era aquela correria. Sim, Gravou. Uma ou outra vez. Eu ia muito pouco no camarim, primeiro eu tinha texto pra danar pra decorar, né? E eu nunca tive folga na televisão, nunca tive pechada mesmo? de ter muito ir lá tempo. gravar pouquinha coisa, esse negócio não.